Então, boa noite pessoal. Espero que todos estejam bem aí. Não conseguimos voltar ainda, né, tá? Presencial, mas vamos tentar da melhor maneira possível passar o conteúdo por aqui, tá? Vamos de passo a passo e vamos tentar passar esse conteúdo da melhor forma possível. Lembrando que logo a gente vai voltar presencial e aí a gente vai poder rever muitas coisas aí, tá? Com mais calma. Mas vamos por aqui tentar explanar o máximo possível. Então, te dá início a anatomia de fato, né? Lembrando que a gente já viu fisiologia, histologia, alguns tecidos, as células, suas funções, as organelas. A gente viu os tecidos. Agora a gente vai ver a anatomia em si, tá? A gente vai começar com algumas nomenclaturas da anatomia, tá? Em relação a posições anatômicas. A gente vai tentar identificar como se nomeia uma estrutura anatômica, tá? Do ser humano. Então a gente começa com a nomenclatura e estudos da anatomia, tá? Vou pegar um lápis aqui, vermelhinho. Então, como toda ciência, a anatomia tem sua linguagem própria, ao conjunto de termos empregados para designar e descrever o organismo ou suas partes, dá-se o nome de nomenclatura anatômica, tá? Então, lá nos primórdios da anatomia, não se tinha uma linguagem, uma nomenclatura padrão. Então, os nomes variavam muito de um lugar para outro, tá? De uma cidade, de um país para o outro. Então, foi convencionado que se criasse uma linguagem única para a gente descrever as peças anatômicas, as posições anatômicas do ser humano. E para isso a gente se criou uma posição que a gente chama de posição anatômica, em que todos os lugares do mundo, quando se observa um organismo, um corpo humano, se observa através daquela posição, tá? Para que assim possa descrever o que se está vendo. Então, quando a gente fala de nomenclatura anatômica, o nome já diz muito sobre a sua posição, sobre a sua função, muitas das vezes sobre sobre a sua forma. Então, o nome ele já descreve muita coisa de uma peça anatômica, tá? Então, os termos indicam basicamente a forma, por exemplo, o músculo trapézio, tá? O músculo trapézio tem a forma de um trapézio. A sua posição ou situação, o nervo mediano, que é um nervo que passa na linha mediana, que a gente vai aprender, tá? A gente vai ver daqui para frente que vão ter alguns planos, tá, pessoal? Algumas linhas imaginárias que a gente traça no indivíduo. Digamos que esteja um indivíduozinho aqui, numa posição anatômica. Então, vão existir algumas linhas imaginárias aí, que através dessas linhas a gente vai posicionar os órgãos e as estruturas, tá? Então, a gente traça uma linha que divide esse indivíduo. Eu já falei isso uma vez para vocês, no meio, em que a gente divide uma parte esquerda e uma parte direita, tá? A gente pode traçar uma linha que divide esse indivíduo transversal, cortar ali no meio, como aquele truque de mágica do mágico, serrar a pessoa no meio. Aí divide uma parte superior e outra inferior. E a gente pode traçar uma linha
que divida essa pessoa em uma parte anterior e posterior, que a gente vai entender mais lá para frente. Aí, através dessas linhas, a gente vai nomeando as peças, tá? Tipo, sua posição ou situação, o nervo mediano. Então, essa linha mediana, esse nervo passa nessa linha, tá? Ou seu trajeto, artéria circunflexa da escápula. Então, uma artéria que circunda a escápula ali, tá? Ou suas conexões ou interrelações, ligamento sacro-ilíaco, que liga a parte sacra à ilíaca, ou a sua relação com o esqueleto, artéria radial, a sua função, por exemplo, músculo levantador da escápula, ou de critério misto, por exemplo, músculo flexor superficial dos dedos, que já diz função e situação do músculo. Então, critério misto aí. Entretanto, há nomes impróprios ou não muito lógicos que foram conservados porque estão consagrados pelo uso. Vou dar uma passada aqui. Tá. Então, pessoal, existem duas situações em peças anatômicas que a gente tem que saber. O que é normal e o que é uma variação anatômica, tá? Para a gente poder saber depois o que é uma anomalia. Então, o que é normal numa posição, numa nomenclatura anatômica? Normal para a anatomia é estatisticamente mais comum. É o estatisticamente mais comum, ou seja, o que é encontrado na maioria dos casos. Variação anatômica é qualquer fuga do padrão, sem prejuízo da função. Então, digamos assim, que exista uma artéria, tá? Uma artéria vermelhinha aqui, que siga um trajeto e que em um determinado ponto ela tenha que se bifurcar, ela tenha que criar dois caminhos. Ela se bifurca, um caminho à esquerda e um caminho à direita, tá? Então, se em todos os organismos essa artéria ela seguir esse padrão, a gente diz que ela é uma artéria, é uma estrutura normal. Então, ela segue estatisticamente o mais comum, ou seja, é encontrado na maioria dos casos. Então, em todos os seres humanos ela vai seguir esse padrão, tá? E o que é uma variação anatômica? Então, aqui, por esse padrão dessa artéria, o fluxo sanguíneo percorre a direção dele normal, sem interrupção. O fluxo dele é normal, tá? O objetivo dele está sendo atingido. O fluxo sanguíneo se divide em duas direções e é isso que a estrutura quer, certo? Mas existem certas variações, por exemplo, de que essa mesma artéria, em alguns organismos, ela segue esse padrão reto, mas em vez, tá, dela se bifurcar nessa altura, aqui, em que ela se bifurca na maioria das vezes, nessa altura, ela faz isso numa posição antes ou depois. Então, em vez de ela se bifurcar lá, ela se bifurca aqui, estreitinhamente. Ou ela se bifurca passando o normal das outras artérias, dos outros organismos, tá? Então, ou ela fez antes essa bifurcação, ou ela fez depois. A pergunta é: a função dessas três artérias, uma se bifurcando nessa altura, essa nessa altura,
nessa altura e essa nessa altura, a função mudou ou é a mesma? Dá para ver que é a mesma função, né? O sangue ele vai seguir sua trajetória, só que numa posição mais baixa ele vai se bifurcar em duas direções, mas a função está sendo preservada. A gente chama disso aqui de variação, pessoal. Variação. Ela só variou a posição, tá? Então o normal segue-se o padrão normal da maioria dos indivíduos nessa altura. Um aqui, outro ali, vai variar só a posição da bifurcação. Então a gente chama isso de variação. Por quê? Porque não mudou a função, tá? Mudou a posição, mas a função de desviar o sangue para duas direções é a mesma. Caso isso aconteça e mude a função, aí a gente já não chama de variação, a gente chama de anomalia. Existe uma anomalia, certo? Como exemplos, podemos citar a artéria braquial, que mais comumente divide-se na fossa cubital. Esse é o padrão. Por exemplo, a artéria braquial é essa aqui, tá? A gente tem essa artéria aqui, ó, braquial, essazinha aqui. Ela se divide aqui na fossa cubital, mais ou menos aqui. Aqui que é a fossa cubital. Então ela se divide aqui, tá vendo? Dois caminhos aqui, tá? Então o normal é esse, tá? Da maioria dos indivíduos é esse. Agora existem casos, pessoal, que essa artéria ela se divide aqui, ó, próximo à axila. Aí ela segue seu trajeto para baixo, tá? Então ela se divide aqui, mais em cima. A função dessa artéria mudou? Não. Mudou a posição da divisão dela para duas direções, mas não mudou a função. Então isso é uma variação. Em alguns indivíduos existe isso, certo? Tá? Esse é o padrão. Entretanto, em alguns indivíduos essa divisão ocorre ao nível da axila, mais lá em cima. Como não existe perda funcional, não perdeu a função, isso é considerado uma variação, tá? Quando ocorre prejuízo funcional, trata-se de uma anomalia e não de uma variação. Então, se teve prejuízo da função, se ela não está desempenhando a função dela normalmente, isso já não é uma variação, e sim uma anomalia, certo? Então está aqui, ó, a artéria braquial, na maioria das pessoas. A artéria braquial, na maioria das pessoas, ela se bifurca aqui na fossa cubital, bem aqui. Em algumas pessoas ela vem e se bifurca na direção da axila. Então isso é uma variação porque a função continua a mesma, certo? Divisão do corpo humano. O corpo humano divide-se em cabeça, pescoço, tronco e membros. Já aprendeu lá quando era criança, tem algumas canções que remetem muito a isso. Cabeça, pescoço, tronco e membros. Então o corpo se divide nessas quatro partes, tá? Cabeça, pescoço, tronco e membros. A cabeça corresponde à extremidade superior do corpo, estando unida ao tronco por uma porção estreitada, pescoço. Então, em relação ao corpo humano, tá? Corpo humano aqui, bonequinho, uma pessoa, um bonequinho aqui para dar uma ilustrada. Tudo que está na extremidade de cima
Sumiu. Aqui. Então aqui direitinho, tá? Tudo que está na parte de cima, próxima ao crânio, a gente chama de superior, tá? Isso aqui, superior. E tudo que está na parte caudal, próximo aos pés, a gente diz inferior, tá? Então a cabeça corresponde à extremidade superior, tá? Do corpo, estando unida ao tronco por uma porção estreita, que é o pescoço. O tronco compreende o tórax e o abdômen, com as respectivas cavidades torácica e abdominal. A cavidade abdominal prolonga-se inferiormente à cavidade pélvica, ou seja, inferiormente ela vem se prolongando em direção aos pés, tá? Vem aqui. Dos membros, 2 são superiores ou torácicos. Se eles são superiores, eles estão em cima, então eles são os bracinhos aqui, tá? E 2 são inferiores ou pélvicos. Se são inferiores, são as pernas, tá? As perninhas aqui. Então, membros superiores, os braços, inferiores, as perninhas, tá? Cada membro apresenta uma raiz pela qual está ligada ao tronco e uma parte livre. Então, bora entender isso aqui. Se tem o organismo e tem seus membros superiores, os braços superiores, porque estão próximos do crânio, e os membros inferiores estão próximos da pelve. Então estão ligados pelo que a gente chama de raiz. Qual a raiz aqui dos membros superiores? A axila. Estão ligados aqui, tá? Pela parte aqui da axila. E dos membros inferiores estão ligados aqui pelas virilhas, tá? Então a gente chama essas regiões de raiz. É importante saber essas regiões, porque depois que a gente for dar nome para as estruturas aqui do braço, a gente tem que levar em consideração a raiz do membro. Então tudo que se aproxima da raiz do membro a gente chama proximal, e tudo que se distancia a gente chama distal, tá? Certo? Então aqui, a divisão do corpo: cabeça, pescoço, tronco e membros, tá? Membros superiores, 2 braços, e membros inferiores, 2 pernas, tá? As suas raízes aqui nessa região da axila, raízes, e raízes na direção da virilha, tá? Então essa aqui é uma posição anatômica que foi convencionada, tá? A gente vai ver mais para frente. Calcanhares juntos, visão para o horizonte, palmas das mãos voltadas para frente, e assim a gente consegue descrever mais fielmente as posições anatômicas, as peças anatômicas. Então, posição anatômica. Para evitar o uso de termos diferentes nas descrições anatômicas, considerando-se que a posição pode ser variável, optou-se por uma posição padrão, denominada posição de descrição anatômica. Ou posição anatômica, tá, pessoal? Então aqui, para que não haja diferenças nas descrições, tipo um anatomista lá nos Estados Unidos vai descrever um corpo e ele esteja numa posição diferente, ele vai dar descrições diferentes. Então se convencionou em todos os lugares se olhar essa descrição, essa posição. Então aonde tiver um anatomista, ele vai olhar o corpo como sendo nessa disposição, e assim ele vai dar as descrições, tá? Deste modo, os anatomistas, quando descrevem seus textos, referem-se ao objeto de descrição, considerando o indivíduo como se estivesse sempre na posição
padronizada. Então, toda vez que um anatomista descreve um indivíduo, ele descreve sempre na posição anatômica, que é essa posição aqui, tá? A posição anatômica corresponde à posição ereta, de frente para o observador, tipo nós estamos observando agora, com a face voltada para frente e o olhar voltado para o horizonte, olhando para o horizonte, os membros superiores estendidos paralelamente, tá, ao tronco, e as palmas das mãos voltadas para frente, tá? Palma da mão voltada para frente. Os membros inferiores paralelos e os calcanhares unidos, com os dedos dos pés voltados para frente. Então essa é a nossa posição anatômica. Toda vez que for descrever um ser humano, um indivíduo, ele tem que ficar nesta posição: ereto, olhar para o horizonte, palma da mão para frente, braços estendidos paralelamente ao corpo, calcanhares unidos, certo? Então, em vista disso, aliás, através dessas informações, a gente traça alguns planos aí, para a gente poder dar nome às estruturas, tá? Então, planos de delimitação e secção do corpo humano. A gente chama de planos seccionais, tá, pessoal? Planos seccionais. Planos de secção são planos imaginários perpendiculares ao corpo na posição anatômica. Então, são planos imaginários perpendiculares ao corpo na posição anatômica. E existem alguns planos que a gente deve saber: plano mediano, plano sagital, plano frontal ou coronal e plano transversal, tá? A gente vai ver um de cada vez. Então, o que é um plano mediano? Passa longitudinalmente através do corpo e divide em metades direita e esquerda. Então, um plano mediano, tá, pessoal? É esse plano aqui que divide o indivíduo. A posição anatômica tá aqui, esse indivíduo, posição voltada, as mãos voltadas para frente, calcanhares unidos, braços paralelos, olhar altivo. Então aqui, esse plano imaginário corta esse indivíduo no meio, tá? Corta esse indivíduo no meio, dividindo ele em duas partes, uma parte direita e outra parte esquerda, em duas bandas no caso, tá? Então, plano mediano passa longitudinalmente através do corpo e divide em metades direita e esquerda. É isso que o plano mediano faz, divide direita e esquerda. Então, eu tenho um indivíduo aqui, bracinho, tá? Aqui. E digamos que corto ele assim, nessa posição, no plano mediano. Então eu divido aqui o lado esquerdo e o lado direito. Esse é o plano mediano. E o plano sagital é qualquer plano vertical paralelo ao plano mediano, embora muitas vezes utilizado o termo parasagital, é redundante. Então, qual é o plano sagital? O plano sagital é um plano paralelo ao mediano. Então, como se eu fizesse outro corte aqui nesse cara. Então, eu tenho o plano sagital, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Faço outro corte aqui, divido, tá? Paralelo ao mediano, que é esse aqui. Plano sagital, qualquer plano vertical paralelo, tá, ao plano mediano, embora muitas vezes utilizado o termo parasagital. Então, o plano sagital é esse aqui, ó, tá? Esse plano aqui, paralelo aqui, ó, paralelo ao plano mediano. Esse plano eu chamo de plano
sagital. Por que sagital? Vou adiantar para vocês aqui. Sagital. Em algumas, antes for ver o crânio, tem alguns tipos de articulações. A gente vai aprender tipos de articulações, tá? Essas ranhurazinhas aqui no crânio são articulações, pessoal. Um tipo de articulação, tá? Então a gente vai estudar essas articulações aqui, ó. Essas articulações são articulações. Porque o crânio tem articulações. Essas articulações no adulto, elas são imóveis, tá? Elas não se movem. Mas nas crianças, elas são móveis, tá? São elas que formam o que a gente chama de fontanelas. Fontanelas são as moleirinhas da criança. Quando a gente pega mais ou menos aqui nessa região, olha, outra sutura aqui, a gente consegue tocar o encéfalo da criança, o cérebro, né? Fica aquela moleira bem molinha. Essas suturas, elas estão abertinhas lá. Mas por que isso? É porque o cérebro da criança ainda não está desenvolvido. Então essas suturas, elas vêm bem abertinhas, que é para dar espaço no crânio para o cérebro se desenvolver. E também na hora do nascimento, certo? Para que quando for passar no canal vaginal, o crânio, ele diminuir de tamanho um pouco, comprimindo as fontanelas, tá? Então essas suturas têm nome, tá? Essa sutura aqui, ó, que atravessa aqui, lembram, tá? Essa sutura aqui, essa visão aqui é a frontal, tá? É a frente do crânio. Essa aqui é atrás, é o occipital, tá? Então, ela vai lembrar um outro plano que a gente vai ver depois. Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse plano aqui. Então, essa sutura aqui que divide no meio, tá? O crânio. Tá aqui a linha medial, né? A linha mediana, o plano mediano que divide o lado esquerdo e o lado direito, tá? Aí a gente vem plano sagital, que é um plano que é paralelo ao medial. É um plano que passa paralelo a esse medial aqui. E o nome dele é sagital porque ele tem a mesma direção da sutura sagital, que é essa aqui, certo? Então, plano sagital, sutura sagital. Sutura sagital é essa aqui. Plano sagital segue a mesma direção da sutura sagital. Então tá aqui, ó, plano sagital. A sutura sagital tá bem aqui, ó, assim, certo? Espero que tenham compreendido. E o plano frontal ou coronal? Lembra que eu acabei de falar nesse cara aqui, que é a sutura coronal. Tem essa sutura aqui, sutura coronal, tá? Deixa eu apagar isso aqui tudinho. Então aqui, ó, tem esse cara aqui, essa sutura aqui, ó. Ela se chama sutura coronal. Então o plano coronal passa na direção da sutura coronal, vai passar nessa direção. Isso divide uma parte frontal, Fzinho, e uma parte traseira, né? Que é o occipital. A gente chama a parte frontal, deixa eu pegar a canetinha aqui, que não some. A gente chama essa parte frontal, tá? Sutura coronal divide o indivíduo assim, a direção o plano coronal divide, ou frontal divide o indivíduo assim, na direção da sutura coronal, e tudo que fica para frente do plano
coronal a gente chama de frente anterior, tá? Então a gente diz que é anterior. Anterior. E tudo que fica para trás, para essa região aqui, a gente chama de posterior. Posterior. Certo? Então, voltando lá, a gente tem aqui o plano frontal, esse plano aqui, ó, frontal ou coronal. Eu aconselho a associar com as suturas, né? A sutura coronal está nessa posição aqui. Então, plano frontal ou coronal, plano sagital aqui, que segue o sentido da sutura sagital, e o plano frontal, que segue o sentido da sutura coronal. Certo? Esse plano frontal é também chamado de plano coronal. É ortogonal ao plano mediano, ou seja, divide o corpo em anterior ou ventral e posterior ou dorsal, tá? Então você traça uma linha, essa linha aqui, a gente divide em anterior, mas a gente pode chamar de ventre também, ventral. Posterior, a gente pode chamar de dorso, dorsal, que é as costas, tá? Então essas são os planos. E existe o outro planozinho que a gente chama de plano transversal, que é esse aqui, tá? Pessoal, esse aqui, ó. Eu costumo associar muito com aquele número do mágico, né? Coloca a pessoa dentro da caixinha do mágico, né? As perninhas dela ficam para cá, aí fica a cabeça para um lado, aí o mágico vai cortar a pessoa com o serrote, dividir no meio, então ele parte essa pessoa no meio, ele está partindo a pessoa num plano transversal, certo? Então aqui, ó, o plano mediano, tá? Plano mediano que passa por cima do nariz aqui, ó, divide a boca em duas, passa em cima do osso externo que tem aqui no peito e divide o corpo em lado esquerdo e lado direito. E aqui tem o plano sagital, que ele é paralelo a esse plano aí mediano, tá? Paralelo ao plano mediano, tem a mesma direção da sutura sagital, assim como o mediano também, certo? E temos o plano frontal ou coronal. Por quê? Porque tem a sutura coronal, que vai nesse sentido, e esse plano passa em cima da sutura coronal. Divide o corpo nessa parte da frente, que a gente chama de frontal ou dorsal, e na parte de trás, que a gente chama de divide o corpo na frente, que a gente chama de anterior ou ventral, e a parte de trás, que a gente chama de posterior ou dorsal. E o plano transverso, tá? Que é o plano que parte o indivíduo, como um númerozinho de mágica lá do mágicozinho, tá? Também a gente pode traçar esses planos aqui no pé, ó. O plano frontal, dividido o pé em duas partes, tá? Aqui mais um exemplo. Olha, tá aqui a linha mediana, o plano mediano cortando aqui, ó, a mulher no meio, tá? Aqui tem o osso que a gente chama de osso externo. Aqui tem a linha do nariz, a linha nasal, ele parte esse plano mediano no meio. Aqui existe o plano que a gente chama de paramediano, mas é o plano sagital, que ele é paralelo, tem a mesma direção do plano mediano. Aqui o plano frontal, ó, que passa na sutura coronal, que fica nessa posição. E aqui o plano transverso, que divide ao meio,
certo? Então, em vista disso, a gente tem algumas descrições para fazer, tá? Então, tem muito termo em anatomia: lateral, medial, posterior dorsal, anterior ventral, inferior podálico. Podálico, tá? Se remete a pé, tá, pessoal? Tem aqueles profissionais de pés que cuidam dos pés, que se chamam podólogos. Podálicos vem de pé, tá? Superior cranial, do crânio. Então, vamos entender algumas posições anatômicas agora. O que é uma peça lateral, tá? Uma peça lateral, ela faz referência a uma estrutura situada mais afastada do plano mediano, tá? Mais afastada do plano mediano. A referência sempre é o plano mediano. Então, aqui tenho um indivíduo, tá? Indivíduozinho aqui, e eu traço o plano mediano nele, vermelhinho, tá? Vou traçar o plano mediano. Esse plano mediano vai dividir o cara aqui em direita e esquerda. Tracei, tá? Então, tudo que se afasta desse plano mediano, tá? Tudo que se afasta dele, eu digo que é uma estrutura lateral, tá? Uma estrutura lateral, certo? Aí ele diz bem aqui, e não próximas ao plano lateral, tá? Porque a gente tem que levar em consideração o plano mediano, esquecer o plano lateral, tá? Então, eu prefiro eliminar essa parte para não confundir aqui. Elimino aqui. Então, eu digo, uma estrutura lateral faz referência a uma estrutura situada mais afastada do plano mediano. Então, o plano mediano é esse que divide em direita e esquerda. Então, tudo que eu estou afastando, mais afastando dele, eu chamo de lateral. Exemplo, a orelha é lateral em relação ao olho, tá? A orelha é lateral em relação ao olho. Então, eu traço aqui, olha, o plano medial, passando aqui, certo? Plano medial, tá? Então, tudo que está se afastando desse plano medial, eu chamo de lateral. Então, essa orelha, em relação ao olho, ela está numa posição lateral, porque ela está mais afastada do plano mediano que o olho, certo? E uma posição medial faz referência a uma estrutura que se situa mais próxima ao plano mediano em relação à outra. Então, eu tenho aqui, tá? Um indivíduozinho, tá? Aí traço o plano mediano nele, divido ele em direita e esquerda. Então, tudo que se aproxima desse plano, eu digo que ele é medial, certo? Tudo que se afasta desse plano, eu digo que ele é lateral. E tudo que se aproxima desse plano, eu digo que ele é medial. Faz referência a uma estrutura que se situa mais próxima ao plano mediano em relação a uma outra. Exemplo, o olho é medial em relação à orelha. Simples. Está aqui o plano mediano. Plano mediano, tá? Então, tudo que se afasta do plano mediano, eu digo que é uma estrutura lateral. Então, a orelha em relação ao olho é uma estrutura lateral, porque ela está mais afastada do plano mediano, que é esse aqui. Agora, o olho em relação à orelha é uma estrutura medial. Por quê? Porque ela está
mais próxima do plano mediano. Compreendido, pessoal? Espero que tenham compreendido. Então, a orelha ela está numa posição lateral em relação ao olho. E o olho está numa posição medianal em relação à orelha. Tá? Em medial em relação à orelha. Certo? Posterior ou dorsal. Faz referência a uma estrutura que se situa mais próxima ao plano dorsal em relação à outra. Por exemplo, a coluna vertebral é posterior em relação ao coração, tá? Ou seja, a coluna vertebral está mais para trás, tá? Está mais distante do ventre, ou seja, está mais próximo do dorso que o coração. Vamos entender isso. Então aqui, está aqui a coluna vertebral, tá? Coluna vertebral, coração mais ou menos aqui, tá? Coraçãozinho aqui. Coraçãozinho. Então, a coluna vertebral está numa posição posterior em relação ao coração, ou seja, ela está mais atrás do coração. E o coração está numa posição anterior à coluna vertebral, tá? Aqui, posterior, faz referência a uma estrutura que se situa mais próxima ao plano dorsal em relação ao outro. A coluna vertebral é posterior em relação ao coração, porque a coluna vertebral está mais atrás que o coração. Anterior ou ventral faz referência a uma estrutura que se situa mais próxima ao plano ventral em relação à outra. O coração é anterior em relação à coluna vertebral. Então, lembrando que essa parte posterior, que é atrás, então, o coração em relação à coluna vertebral está numa posição anterior, ou seja, mais próximo do ventre. E a coluna vertebral em relação ao coração está numa posição posterior, ou seja, mais próximo do dorso. Certo, pessoal? Vou passar aqui. Passar, se eu conseguir passar, né? Então, superior cranial faz referência a uma estrutura que se situa mais próximo do plano cranial em relação à outra. Então, o que está mais próximo do crânio é superior, e o que está mais próximo da parte do plano podálico, que é o pé, é inferior. Então, aqui ele faz referência ao ocioide, que é inferior em relação à mandíbula. O ocioide é um osso que fica entre a tireoide e a mandíbula, fica abaixo da mandíbula. Então, o ocioide ele é inferior à mandíbula, porque ele está abaixo. E a estrutura superior ou cranial faz referência a uma estrutura que se situa mais próxima do plano cranial, ou seja, mais próxima do crânio. A mandíbula é superior em relação ao ocioide, porque ela está acima do ocioide, certo? Tipos de posição e direção em relação ao plano mediano. Então, existem alguns tipos aí de posição em relação sempre ao plano mediano. Lembrando que o plano mediano é o plano que eu traço dividindo o indivíduo nessa região,
em cima da linha do nariz, em cima do osso externo, em que eu divido uma parte esquerda e outra parte direita, certo? Mediano, toda e qualquer estrutura posicionada sob o plano mediano. Exemplo. Então, o que é uma estrutura mediana? É uma estrutura que está posicionada nessa linha mediana aqui. Então, quem está posicionada na linha mediana? Nariz, o osso externo, que é um osso que conecta as costelas aqui, entre os dois mamilos, cicatriz umbilical, que é um umbigo, sínfise púbica, coluna vertebral, que segue essa direção, laringe e etc. Todas as estruturas que estão ao longo dessa linha, eu digo que são estruturas medianas, tá? Que estão ao longo do plano mediano, que é o plano de referência. E o que é medial? O termo medial é usado para estruturas localizadas próximas ou voltadas ao plano mediano. Por exemplo, olhos, rins, mamas, extremidade external da clavícula e etc. Então, todas as estruturas que estão localizadas próximo ao plano mediano, por exemplo, o plano mediano ele passa entre os olhos. Então, os olhinhos aqui do indivíduo que é cortado pelo plano mediano são estruturas que a gente chama de medial, tá? Medial. Olhos, rins, tá? Quando passa aqui na linha do rim, um fica por um lado esquerdo, o outro para o lado direito. Estruturas mediais. As mamas, estruturas mediais, tá? Lateral. Para a estrutura localizada mais afastada do plano mediano, exemplo. Então, o que está mais afastado do plano mediano? Orelhas em relação aos olhos e ao plano mediano. Extremidade acromial da clavícula, tá? As extremidades da clavícula. Então, são termos que a gente usa, são estruturas que a gente classifica como sendo laterais. E intermédia, para estruturas localizadas entre uma estrutura medial e outra lateral. Então, tudo que fica entre a orelha e os olhos a gente chama de intermédia. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui hoje, tá? A gente continua na próxima aula mais um pouco dos planos aí, do plano cranial ou superior. Aí a gente vai saber o que é proximal, distal e médio, tá? A gente vai dar umas imagens aí, beleza? Então tenha uma boa noite todo mundo e a gente continua amanhã, tá? Continua amanhã com plano cranial ou superior. Boa noite.